Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre agregados. Então temos o agregado miúdo, que o próprio nome diz, referente ao tamanho dos grãos, que são grãos bem pequenos, tá? E temos o agregado graúdo, que são aqueles grãos de pedras, com granulometria maior. A NBR, que regulamenta os agregados para concreto, é a ABNT NBR 7211. Nessa norma vem todos os requisitos, de como classificar o tamanho desses grãos, quais são os requisitos para esses agregados não prejudicar a qualidade do concreto e outros demais requisitos que estão disponíveis nessa NBR. Então, qual é o conceito de agregado? Agregado é um material sem forma ou volume definido, de atividade química geralmente inerte, tá? Então, geralmente inerte, porque geralmente ele não reage quimicamente com outros materiais que vai ser ali com ele misturado. Então, ele é constituído de dimensões e propriedades adequadas para a produção de argamassa e de concreto, ou seja, para a produção de argamassa vai se utilizar um agregado com uma granulometria menor, Já do concreto aumenta um pouco o diâmetro desses grãos para poder aumentar também, e contribuir para a resistência do material. Então, no geral, os agregados se dividem em miúdo e graúdo. Dentre os agregados miúdo, temos a areia, que tem um diâmetro que varia de 4,8 milímetros até 0,075 milímetros. Nesse intervalo aqui, dessa dimensão, aí vem a classificação de areia grossa, areia média e areia fina. Temos também o pedregulho, ou a pedra, que são aqueles agregados com diâmetro superior a 4,8, variando até 100 milímetros. Quanto à origem, os agregados podem ser naturais, que são aqui areias de rios, seixos rolados, cascalhos, pedregulhos, ou seja, são materiais que podem ser retirados na natureza. Temos também os agregados que são artificiais, ou seja, são aqueles adquiridos através de um processamento, tá? Então, são obtidos pela britagem de rochas, que temos o pedrisco e a pedra britadas, ou seja, é feito, esse material é retirado de uma determinada rocha, no qual pedaços de rochas maiores serão reduzidos até a granulometria específica. No geral, o processamento de um agregado artificial é preciso primeiramente ter uma rocha de origem. É feito um processo de perfuração, um estudo técnico ali para procurar qual o melhor local para estar implantando ou introduzindo dinamites. Tá? É feito uma explosão ou um desmonte dessa rocha por explosivos. Esses blocos, eles, dependendo do tamanho, às vezes eles devem ser diminuídos ainda para poder facilitar o carregamento, o transporte, tá? Esses blocos eles vão chegar num britador primário, é feita uma redução desse diâmetro e gerou-se um pulmão primário, ou seja, que ainda não existe uma classificação correta de uma determinada granulometria, existe uma mistura de vários tamanhos de grãos. Esses grãos serão transportados através de correias, esteiras, até uma britagem secundária, tá?
passa por uma britagem terciária, peneiramento, e aí é feita toda a classificação por diâmetro desses grãos, no qual serão armazenados conforme a sua granulometria e estando disponíveis para vendas. Então, o material de origem, né, desse material, do agregado que é adquirido de forma artificial, é a rocha, tá? Então, o tipo de rocha vai dar característica a esse material. Sabemos que existem aquelas rochas que são consideradas mais resistentes, tá? Que a gente pode chamar de uma rocha ígnea. Temos também as rochas, né, que são geradas em profundidade, tá? No caso, uma rocha ígnea em profundidade ou uma rocha ígnea que é formada em superfície, isso daí já entra para o lado da geologia, tá? E temos também aquelas rochas que são sedimentares, né, formadas a partir com o tempo aí de resíduos calcáreos, então dão uma menor resistência aí. Ah, então o material, a resistência desse material, né, a qualidade dependendo para o que se requer, vai depender também da origem, ou seja, do material de origem. Como eu falei, existe todo um processo de estudo para poder estar explodindo, né, através de dinamite, essas rochas, o material de origem, para poder está aí passando pelo processamento, né, desse material para redução de grãos menores. Então, esses blocos de rocha, às vezes eles têm que ser ainda, né, diminuir de tamanho através de uma perfuratriz para poder facilitar aí o transporte desse material, tá, até o britador primário. Então, é feito, né, com veículos fora de estrada. É feita a descarga no britador primário, como foi falado anteriormente. É feita a britagem primária. É feita uma rebritagem. E esse material é passado por vários processamentos para estar separando e diminuindo os grãos. Então, o material é levado através de esteiras, né, até o seu local correto de armazenamento, conforme a sua granulometria. Os agregados, eles dão volume ao concreto e vão contribuir para a resistência do concreto, ou seja, até 75% aí do volume do concreto é composto por agregados. Então, como foi falado que o agregado miúdo é menor do que 4,8, o agregado grosso ou graúdo, né, tem o diâmetro superior a 4,8. Então, se divide nessas seguintes denominações. Temos as britas, que variam de 4,8 até 76 milímetros. Temos a pedra de 7,6 ou 76 milímetros, né, até 25 centímetros, tá? O matacão maior que 25 centímetros e o bloco de pedra, que é maior do que 1 metro. Devido a todo o processamento, né, da britagem dessas pedras, ainda existe o que? O pó de pedra, tá? Então, o pó de pedra
né, o pó de brita, ele vai ter uma dimensão menor que 4,8 milímetros. Ele possui uma textura bastante fina, tá? E também pode estar sendo aproveitado. Por ter uma dimensão menor do que 4,8, ele é miúdo, né? Então ele pode estar sendo utilizado aí para fabricação de peças de concreto pré-moldado, calçadas e contrapiso. Temos o pedrisco, tá? Que também é chamada de pedra brita zero. Ele possui um diâmetro que varia de 4,8 até 9,5 milímetros. Ele é utilizado para a produção de vigas, colunas e lajes aparentes. Então, assim, a brita zero ela também pode ser utilizada na fabricação do concreto, tá? Então, pode utilizar na mistura, na fabricação desse concreto, um certo percentual de brita 1 e brita 0, tá? Então, a brita 0 ela vai tender a ocupar os espaços, né, que vão ficando aí vazios entre a brita 1, favorecendo aí o processo de resistência do material. A brita 1, ela possui diâmetros de 9,5 a 19 milímetros. E ela pode estar, né, sendo utilizada na produção de concreto para colunas, vigas, lajes e fundação, tá? Se a gente observar, as britas, elas têm as arestas, né, angulosas. Então, essa irregularidade aqui também favorece, né, uma melhor aderência do aglomerante. A pedra brita 2, ela tem um diâmetro de 19 a 25 milímetros. E ela é utilizada tanto na fabricação, né, do concreto de alta resistência para grandes estruturas e também de piso de alta espessura. Ou seja, quanto maior, né, o tamanho do material, do agregado, mais resistência ele vai dar, né, ao produto final, tá? Então, essas britas aqui, como ela tem uma dimensão, né, superior, aí, 19 a 25 milímetros, ela é utilizada para concreto de alta resistência para grandes estruturas e pisos de alta espessura. A pedra brita 3, ela vai ter um diâmetro de 25 a 50 milímetros. Ela não é utilizada para a fabricação de concreto, é destinada para obras de base, como nivelamento, né, das linhas férreas, instalações de drenos e obras de aterramentos. Temos também as pedras brita 4 e 5, que são aquelas que possuem um diâmetro acima de 50 milímetros. Ela é utilizada também para fossas sépticas, estações de esgoto e também para lastros de ferrovias. Temos também o rachão, né, ou também chamado de pedra de mão, ou seja, é aquela pedra que ela não passou pela qualificação industrial, tá? Então, ele é o produto resultante da primeira britagem e pode ser utilizado na produção de calçamentos de ruas e concretos ciclópicos, tá? Também como que é aplicado, né, em muro de arrimos, barragens de concreto, ou também para ser utilizado em pisos, né, de alta resistência, no qual ele não é misturado juntamente com o aglomerante, ela é disposta no local, né, e depois esse aglomerante é inserido aí nessas pedras que estão arranjadas, né, ou arrumadas aí em um determinado local. Temos também a chamada bica corrida, tá? Então, que é uma mistura de pedras sem graduação definida, ou seja, vai existir um material com várias granulometrias, constituído de pó de brita, a brita 0, brita 1, e ela é muito utilizada na fabricação de pavimentos por apresentar alta resistência.
Então, temos aqui a tabelinha, né, comercial dessas britas, conforme o diâmetro mínimo e máximo, tá? A brita 0 de 4,8 a 9,5. A brita 1 de 9,5 a 19, a 2 de 19 a 25, a 3 de 25 a 50. Então, quais são as qualidades exigidas das britas? Limpeza, tá? Primeiramente a limpeza, ou seja, qualquer ausência, né, de matéria orgânica, argila, sais, tá? Porque a presença disso daqui, desses tipos de materiais na brita, né, pode prejudicar aí a qualidade do concreto, tá? A resistência, no mínimo possuir a mesma resistência à compressão requerida do concreto. Durabilidade, ou seja, devem resistir às intempéries e às condições adversas. Então, essa durabilidade ela vai depender muito, né, da rocha que originou esse material. Como foi falado anteriormente, existem aquelas rochas mais resistentes, as rochas menos resistentes. Também outra qualidade é que elas devem ser angulosas ou pontiagudas, que aí essa irregularidade, né, aí nas arestas do material, ele facilita, melhora a aderência do aglomerante. Temos também os agregados que são considerados industrializados, tá? Ou seja, eles passam por processos industriais. Temos a argila expandida, temos a escória britada. Tá? Então, essa argila expandida, que é essas bolinhas aqui, são bolinhas cerâmicas, leves, arredondadas, utilizada bastante em jardim. Ela possui uma estrutura interna como se fosse uma espuma cerâmica, né, com alguns microporos e casca rígida resistente. A escória britada são resíduos, né, da indústria do aço. Então, temos aqui alguns aparelhamentos que são utilizados em laboratórios de materiais. Tá? Os agregados, eles passam por um processo de peneiramento, né, no qual se utiliza um agitador de peneiras e algumas peneiras com diâmetros, dependendo, né, daquilo que se quer selecionar. Tá? Então, as peneiras granulométricas e agitador das peneiras. Então, a peneira granulométrica ela é empregada para determinar as dimensões das partículas dos grãos. Então, ele vai ter a função de separar por diâmetro esses grãos. Então, para cada peneira, né, dependendo se o objetivo, né, é separar os agregados miúdos para saber quem é a areia fina, se é a areia média, se é a areia grossa ou os agregados graúdos. Então, cada essas peneiras aqui, elas têm um determinado diâmetro, né, dessa malha. Então, isso aqui também está presente na norma, tá? Temos aqui as aberturas, né, que são chamadas séries normais, ou seja, existem as séries normais e as séries intermediárias. No caso das séries normais, as aberturas elas variam de 4,8 até 0,15. Então, na norma existe, né, o diâmetro, né, das aberturas dessas peneiras em milímetros. Aqui temos da série grossa, que são para os agregados graúdos. Temos a abertura tanto em milímetro quanto em polegada, né, do maior até para o menor, poder estar selecionando. E da série fina também, tá? Como falei, de 4,76, né, 4,8 até a 0,015, 0,44, tá? Dependendo da função aí no qual vai separar. Então, todo aparelhamento de laboratório existe aqui uma balança de precisão, uma estufa, né? Temos as peneiras que vai fazer toda essa classificação, o agitador de peneiras. Então, numa próxima videoaula, vou mostrar como é que é feito, né, o cálculo para determinação aí, de um agregado, né, se é brita 0, se é brita 1, se é uma areia fina, uma areia média, que isso aí é feito em laboratório, né, no qual vai separar esses grãos.
Então, qual é o objetivo disso aqui tudo que é feito em laboratório, né? É pesado, né? É feita uma pesagem de tudo aquilo que ficou retido na peneira, e isso aí a gente vai trabalhando com uma determinada tabelinha. Tá? Então, é feito toda a pesagem da amostra que fica retida em cada peneira. Então, os agregados, eles dependem também, né, da sua disponibilidade. Às vezes, tem locais que existe como disponibilidade o seixo, né, como agregado graúdo. Então, o seixo ele é encontrado, né, dos rios, os leitos de rios, e o concreto feito com esse material, ele vai apresentar uma resistência, tende a apresentar uma resistência inferior ao que é o feito com a brita. Como eu falei, né, as arestas também do material influenciam na forma de aderência entre o agregado e o aglomerante. Observamos aqui no seixo que as arestas dele, né, são bem polidas, tá? Isso aí um pouquinho dificulta essa aderência aí com o aglomerante. E aqui temos as dimensões, né, de classificação do seixo, do fino, médio e grosso. Tá? Então, do fino de 5 a 15 milímetros, médio varia de 15 a 30 e é considerado um agregado seixo, né, rolado grosso, acima de 30 milímetros. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima aula. Tchau, tchau!